É, parece que queimei minha língua. Nas duas competições ainda. Não dá pra me culpar, né? Não era viável prever alguma dessas coisas que aconteceram no torneio. Mas vamos analisar o que aconteceu no torneio e entender a diferença do que tinha previsto e por que dessa diferença. Começando com a Copa da Ásia. Colocando meu mata-mata previsto e comparando com o que realmente ocorreu, a gente vemos que as chaves para até a final foram bem distintas até. Meus erros foram acreditar que a China era um time minimamente competente e passaria em segundo do grupo A, mas ficou com só 2 pontos e nenhum gol. Botar fé na Malásia e Oman, no caso desses dois eu sabia que ia ser apertada a classificação, o grupo dos dois tinha bons concorrentes diretos, para quais eles acabaram perdendo no final, né? Mas a mais importante para essa diferença da minha previsão para a realidade foi a incompetência dos dois grandes favoritos do torneio, que fizeram a façanha de perder no primeiro lugar e serem jogados em caminhos diferentes do previsto. O Japão teve sua sequência incrível de vitórias e goleadas interrompida pelo Iraque, que eu sabia que tinha um time interessante e perigoso, mas para vencer o Japão, não imaginava, né? Outra coisa que pesou pro Japão foi o fraco goleiro deles no torneio, o Zion Suzuki. E tipo, todo o jogo no torneio teve uma falha dele, o Japão ficou sofrendo gols pelos frangos dele. Os erros na hora de convocar e montar o time feitos pelo Moriyasu também acho que pesaram. Tipo, era bom ter convocado o Nakamura, o Schmidt, para ter uma opção melhor de goleiro. Ter o Kamada no banco como opção seria bom para as tantas vezes que as coisas não fluíam tão bem para a seleção. E ter o Furuhashi como outra opção para o ataque para quando a hora pedisse, mas não, o Moriyasu gosta de arriscar e ver no que dá pelo jeito, né? Bem, deu numa saída precoce, num torneio onde eles eram totalmente favoritos. A Coreia também ficou em segundo no grupo, mas nesse caso sem perder, mas empatando e tendo que buscar o empate para não perder da Jordânia e da Malásia. No caso desse último, até viraram contra os malaios nos acréscimos, mas nos restantes finais, de alguma forma incrível, eles sofreram empate, né? No mata-mata eles foram mais longe que o Japão, pelo menos, se superando até honestamente, né? Eles tendo que ir atrás do empate contra a Arábia Saudita para vencer nos pênaltis e conseguindo uma virada boa contra a Austrália. Mas no final eles morreram na praia mesmo para a sensação Jordânia. Jordânia que eu tinha dito que teve um 2023 muito fraco, mas que esperava ser um pouco melhor na competição por ser um time competitivo nos últimos anos na Ásia. Mas era impossível imaginar que chegariam até a final, né? Conseguiram a façanha de tirar o Iraque nas oitavas de virada, com um pouco de ajuda da arbitragem, se for honesto. Tiraram o Tajiquistão nas quartas. É o time mais fraco dos últimos 8 da competição, mas perigoso ainda assim. A grande façanha foi na final, onde fizeram um grande jogo contra a Coreia do Sul, mostrando-se um time muito organizado defensivamente e perigoso demais no contra-ataque, mas não conseguiram o título na final, né? A defesa não foi tão eficiente no jogo, já que causaram os 3 pênaltis que resultaram nos 3 gols do Qatar, então não tem muito como ser campeão, né? Mas falando no Qatar, eu tinha colocado na previsão que eles enfrentavam o Uzbequistão nas quartas e que imaginavam um jogo apertado entre os dois. Isso eu acertei certinho. O jogo até foi para os pênaltis ainda, mas na hora de escolher um para passar, eu postei nos Uzbeques. O Qatar tinha deixado muita dúvida no último ano, enquanto o Uzbequistão tinha deixado mais certeza. O Qatar realmente era uma incógnita para o torneio. 2023 foi um ano difícil de analisar os catarenses, mas pelo que havia mostrado nos últimos 5 anos e sua experiência, o time era favorito para chegar até as semifinais, já que se fosse primeiro do grupo, seu caminho não deveria ser lá tão complicado assim. Mas defender o título é algo que realmente não imaginava. Chegar na final, talvez, tirando um Irã ou mesmo a Coreia na semifinal, parecia até realista talvez, mesmo que não muito provável. Mas não botava fé que poderia vencer a final, imaginando que o oponente seria ainda um Japão. Mas já no jogo de abertura, o Qatar começou a tirar alguma de suas dúvidas, mostrando que o trabalho novo do Tintin Marquês era algo de confiança. O time agradou bem em campo, não foi uma campanha tão incrível quanto a do título de 2019, mas foi boa ainda assim. O Qatar no torneio pareceu mostrar que estava melhorando na sua maior fraqueza dos últimos 3 anos, a defesa. A linha defensiva ainda tinha suas fragilidades, mas ao longo do torneio foi se sentindo muito mais confiança nela do que se sentia um ano antes. Destaque para o zagueiro brasileiro naturalizado, o Lucas Mendes, que já mora no Qatar há quase 10 anos. Ele caiu muito bem nessa seleção e deu uma segurança na defesa. Outro nome que se destacou é um já consolidado há anos na seleção, o melhor jogador do torneio, o Akram Afif. Eu falei dele no meu vídeo de análise do grupo A, que o Qatar iria torcer para que estivesse o melhor do futebol dele e também do Almoez Ali. O Ali não apareceu tanto, mas o Afif arrebentou nesse torneio e foi essencial para o título. Entre bons acertos meus, além de talvez minha expectativa boa para o Uzbequistão, foi na minha aposta para o Tajiquistão. Como eu falei nos meus vídeos, esse era um time melhor do que muitos imaginariam. Eu achava que chegaria até as oitavas como um dos melhores terceiros colocados. Mas até isso foi só um meio acerto, porque o Tajiquistão foi ainda melhor, passou em segundo e chegou até as quartas. Um ótimo torneio para essa seleção estreante que, quem sabe até o final dessa década, se continuar com um projeto futebolístico bom, não comece a brigar diretamente por vagas em Copa do Mundo. No final, eu acho que esse torneio mostrou a Ásia como uma região bem mais balanceada do que eu dava crédito antes. E faz você imaginar
quão intensa será a disputa pelas vagas da Copa. Times que eu não considerava tantos antes, agora serão candidatos para brigar não só para a vaga de repescagem, mas honestamente para as diretas também. Mostrou também que os grandes, especialmente o Japão, não são tão imparáveis assim como esses últimos meses pareciam ser, podendo muitas vezes cair pela incompetência e determinação de seus oponentes. A Copa Africana foi algo mais maluco ainda, tantos favoritos não chegaram a passar das oitavas, pior ainda os que pararam na fase de grupos, como que a Argélia fez isso? De novo! A palavra desse torneio foi incompetência. Incompetência em matar o jogo quando dominava por completo no primeiro tempo. Incompetência em não conseguir segurar um resultado contra um adversário bem mais inferior. Incompetência em não conseguir acertar o gol, em só desperdiçar chances boas. Comparando minhas previsões com o que ocorreu, vemos que eu estava certo em algumas tendências, mas que essas foram, vamos dizer, a realidade exagerou elas. Eu falei que Gana ia decepcionar, parando nas oitavas, mas que os ganeses não conseguiriam nem passar da fase de grupos, que iriam tomar 2 gols de empate nos acréscimos contra Moçambique. Isso era inimaginável. Não dava para imaginar isso. Eu também falei que Cabo Verde era competitivo, mas a ponto de liderar o grupo e chegar até as quartas, parando só nos pênaltis, terminando o torneio como invicto em jogo normal, foi também bem mais do que esperava. Muita pouca coisa fez sentido nesse torneio. Quero dizer, é só olhar para o trajeto dos dois finalistas. Eu previ que a Costa do Marfim brigaria pelo título e iria longe, mas que faria isso sendo quase eliminado na fase de grupos, tomando uma goleada de Guiné Equatorial e demitindo o técnico no meio do torneio, isso não dá para imaginar, né? E ainda assim foram campeões. A Nigéria eu falava como um time vacilão, achando que não passaria das quartas, mas mostrou mais força do que havia mostrado no último ano e chegou até a final. A parte sem sentido disso é que a Nigéria continua a ser fraca no ataque, apesar dos nomes fortes que tem, venceram muitos jogos na base do 1-0. O que garantiu a Nigéria na final foi a sua defesa, que ninguém destacava muito antes do torneio, mas que foi bem defender o gol nigeriano, com o melhor jogador nigeriano no torneio sendo o zagueiro Ekong. É até bom que para o futuro a Nigéria deverá contar com uma defesa de confiança, algo que um ano atrás eu via como uma área mais fraca dos nigerianos, mas pelo amor de Deus, esses caras têm que começar a fazer gol. O ataque é cheio de nomes fortes e eles ficam jogando na defensiva, fazendo só um gol por jogo. Falando dos dois que se esperava ver na final, o Senegal começou muito forte o torneio, sem vacilar nem nada. Foi o único time a vencer todos os jogos da fase de grupos no grupo mais difícil ainda. Mas nas oitavas faltou a mesma competência de antes e foram eliminados pelos marfinenses nos pênaltis. O Marrocos não teve uma fase de grupos tão forte, eles tiveram um empate contra o Congo e no outro jogo, no da Zâmbia, tiveram outra questão não muito positiva. Sim, eles foram totalmente superiores aos zambianos, sim, dominaram o jogo, sim, mostraram ser um time de mais técnica e tudo, mas no final eles só fizeram 1-0, faltou acertar as finalizações. Isso é algo que eu já vinha percebido desde o 22, que o Marrocos às vezes pecava no toque final para a finalização, mas no geral isso não gerava grande problema. O Marrocos conseguia acertar o gol bastante para vencer seus jogos, mas ainda assim era algo que poderia ser mais problemático em algum momento. E foi o que aconteceu, com o Marrocos sendo eliminado nas oitavas por não conseguir vazar o gol sul-africano. Os marroquinos tiveram o maior controle do jogo, criaram mais jogadas, mostraram melhor técnica até, mas no final não conseguiram fazer o gol, enquanto a África do Sul conseguiu ser eficiente e fazer 2 quando teve a chance. Quero dizer, o Hakimi perdeu um pênalti que teria empatado o jogo e provavelmente encaminhado uma virada. Foi muita ineficiência por parte do Marrocos. Falando da África do Sul, esses tiveram um torneio muito bom, né? Mesmo estando sem 3 fortes atacantes seus que atuam no exterior, a África do Sul conseguiu chegar até a semifinal, que não se esperava, né? Muito graças à sua solidez defensiva e perigo no contra-ataque. Começa a ficar claro que vão disputar bem pela vaga na Copa do Mundo, ameaçando a Nigéria, que está no mesmo grupo que eles. Esses 2 torneios foram realmente imprevisíveis e honestamente mostraram haver mais competitividade dentro desses 2 continentes do que se esperava antes. Talvez dando uma certa satisfação para aqueles que se preocupam com a queda de qualidade na próxima Copa, com a expansão de vagas, mostrando que sim, tem mais times competitivos do que muitos pensam. Então, por hoje é só. Hoje terminamos o vídeo. Fique de olho no canal, deem like, sigam e tudo. E até mais.